Obrigada a vocês todos que estão aí participando. E agora eu convido o professor César Mustafa, de Sociologia. O professor do MTEC, descendo as escadas, a gente tem sempre que fazer esta ressalva aí, acho o máximo isso. Vem cá, professor. César Mustafa, de Sociologia do MTEC. Ele vai falar um pouco sobre o que é o MTEC e depois ele começa a aula dele. Não é isso, professor? Muito obrigada. Obrigado. Bom dia, gente. Tudo bem? Primeiro, quero dizer a vocês que eu estou no MTEC, mas já trabalhei no Luiz Tarquínio, né? Antes de ser CPM. Conheço bem o pessoal lá do Helena Mateus, né? O pessoal de plataforma, eu morro de inveja porque aquela vista sensacional de vocês, aí é covardia aquilo ali, né? Uma meta de vida, morar ali, ter aquela vista, aquela paisagem maravilhosa, né? E o povo de Mata Escura, meu respeito, minha admiração. Pronto, gente. O MTEC, ele é o ensino médio com intermediação tecnológica. Ele começou como um programa do Estado, na verdade, voltado para assistir a galera do interior, da zona rural, que não tem a mesma sorte de vocês de ter uma escola de ensino médio, né? Então, a gente chega lá no interior, lá na zona rural, né, em lugares onde não podem ou não tem escolas de ensino médio, a gente chega lá numa salinha com vídeo, com aulas ao vivo, né, e hoje a gente atende 19 mil alunos, né? Quase artista de TV, né? Então, beleza. Então, o MTEC está ali. Agora, a grande sorte é que o MTEC também está disponível para vocês. Mais tarde lá, quando eu terminar minha apresentação, eu vou passar para vocês o link e vocês podem acessar todas as aulas do MTEC. Vocês não acessam ao vivo, mas acessam as aulas gravadas e editadas. Beleza? Tranquilo? Vocês tiveram aula de redação, né? Pode passar isso aí. Vocês tiveram aula de redação e essa aula de redação é fantástica, porque, na verdade, trabalha com técnicas para vocês escreverem e tal. Mas, assim, vocês, além da técnica, vocês precisam de uma outra coisa. Vocês adivinham o que é? O conteúdo. O que é que eu vou botar nessa redação? A redação, de fato, é a única prova que vocês não podem zerar, né? E quanto maior for a pontuação de vocês na redação, melhor será para a sua nota, a composição de sua nota, né? Então, a primeira coisa que eu vou olhar é o seguinte: a prova do Enem exige interpretação das questões. Todas as questões, elas vêm lá com um textinho. Inclusive, eu trabalhei no INEP produzindo questões do Enem, né? Fui para Brasília, a gente fica confinado em um hotel, a gente não tem acesso à internet, não tem acesso a nada, fica lá simplesmente produzindo provas, né? É um saco. E aí a gente, na verdade, a gente é orientado a sempre trabalhar com questões que gerem esse tipo de interpretação. Para interpretar, a gente precisa ler, tá? Aí, eu posso, na verdade, quando eu estiver estudando, a grande pergunta que eu tenho que fazer é: como eu posso encaixar isso que eu estou estudando na minha redação, né? E aí eu vou dar uma dica para vocês, porque sociologia, às vezes, ela não é valorizada pelo aluno, né? Mas se eu contar uma coisa para vocês que... o pessoal do CPM, manda um abraço lá para o professor Luiz, ele está lá ainda? Tá. Vale nada, pessoa legal. Meu amigo, foi meu colega lá. E aí, ele é diretor, né? Tá vendo? Moral. E aí, o seguinte,
quando eu estou estudando essa redação, a questão a questão da sociologia, ela é fundamental. Sabe por quê? Porque todas as provas de redação, todas, sem exceção, até o ano passado, né, os temas da redação foram temas trabalhados em aulas de sociologia. Todos. Então, agora a gente começa a valorizar mais um pouquinho sociologia. Beleza, gente? Tranquilo? À medida que eu for falando, e se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem perguntar, a gente vai abrir aí, franquear para vocês a palavra. Tranquilo? Vamos lá. A percepção de como você deve ver a sua prova, né? Mais do que estudar a definição de conceitos e pensadores, você precisa investigar o porquê daquilo tudo e qual o seu desdobramento. Então, a gente não vai ficar preso aos pensadores, né? Então, a gente sabe que os três principais pensadores de sociologia, né, você tem o Max Weber, tem o Émile Durkheim, tem o Karl Marx, ótimo. Esses é bom dar uma olhadinha, mas a gente não vai ficar preso, inclusive porque a prova do Enem, ela não trabalha muito na linha dos pensadores. Ela não trabalha muito na linha de estar falando de datas, de nomes e tal. Mas a gente vai ficar preocupado assim, por que aquilo está ali? Qual o desdobramento daquilo ali? Certo? Então, é essa a preocupação. Traga a teoria dos principais pensadores e relacione com o contexto atual. Então, quando Karl Marx fala de luta de classes, aí eu vou tentar ver, bom, existe luta de classe no contexto atual, né? Quando Max Weber fala da ação individual, eu vou pensar também nisso. A gente vai adiantar aqui o lado, tá? Então, é tudo bem nessa perspectiva. Pensar a sociedade brasileira com base nos direitos humanos e nos princípios da cidadania. Bom, direitos humanos e princípios da cidadania está em todas as provas de sociologia, todas as provas de redação. Passa aí o slide, por favor. O passador. Opa. Deixa eu me habituar a ele. Pronto. Aqui eu já falei, sim. Falei da redação. Segue os ideais da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade. Esse é um ponto importante para a gente. Para cá. Gente, espera aí que a pessoa está sem óculos. Eu estou tirando essa onda de gatinho aqui, mas eu estou sem óculos, eu não enxergo. Olha aí, tá vendo? Parabéns para mim. Às vezes a gente consegue. Então, os temas mais cobrados lá na redação são temas de sociologia, eu falei para vocês. E aí a gente tem a questão dos direitos humanos, a questão da diversidade, a diversidade no sentido mais amplo, inclusive, diversidade religiosa, diversidade cultural, diversidade étnica. Então, a gente vai ter a diversidade no sentido mais amplo possível, está lá na prova de redação. Direitos políticos, cidadania, direitos sociais, direitos civis, então, está lá. Aí eu vou tratar aqui, rapidinho, só para a gente entender, porque quando a gente fala dos direitos, aí o pessoal fica, poxa, mas eu não sou formado em direito, tal, eu não tenho noção do que é. A gente tem direitos humanos, né? Os direitos humanos, que é o princípio da inviolabilidade da autonomia, da dignidade da pessoa. Então, quando a gente trata da questão da dignidade das pessoas, a gente está falando dos direitos humanos, certo? E é muito importante frisar e entender que direitos humanos não é para um grupo específico, direitos humanos é para todo mundo. Mas por que direitos humanos parece um tema que cabe apenas a um grupo, né? Pelo menos nas redes sociais, às vezes as pessoas fazem a gente acreditar nisso, né? Que o direito humano é só para
para ali para a favela, é só para quem está no presídio. Não, o direito humano é para todo mundo. Acontece que nem todas as camadas sociais têm acesso aos direitos humanos. Por isso que as pessoas que estão na frente, na defesa dos direitos humanos, né, vão, na verdade, focar nesses grupos específicos, nesses grupos que têm mais carência. Tá certo, gente? Então é por aí. Os direitos civis, direito à vida, à liberdade, à propriedade privada e à igualdade perante a lei. Então, direitos civis também cai. Depois eu vou perguntar ao pessoal aqui, eu vou querer saber de vocês, assim, exemplos. Né? Vou fazer um interrogatório aqui. Direitos políticos é o direito de eleger e de ser eleito, realizar manifestações políticas e mesmo fundar partidos políticos. E os direitos sociais é o direito à educação, à saúde, moradia e um salário justo. Me dá um exemplo aí prático do dia a dia de direitos humanos. Ao quê? Saúde, direitos sociais, a questão do racismo. Quando a gente fala do racismo, né, quando a gente fala da prevenção, por exemplo, evitar o racismo, é uma questão de direitos humanos. Feminicídio também, né? O feminicídio ele pode ser incluído também ali nos direitos civis, porque é o direito à vida também, né? Direitos civis, vamos lá, já falou um exemplo. Vamos pensar na segurança. Segurança que é fundamental para a gente, né? Então é fundamental ter segurança. Direitos políticos, aí o mais eleger, voto e etc e tal. E os direitos sociais, está aí também a educação, saúde. Pronto. Aí a gente vai pensar nesses direitos, que são direitos fundamentais para todo mundo. Então, esses temas são os temas mais cobrados, né? São baseados nesses ideais que podemos denominar isonomia, ou seja, direitos iguais perante a lei. Né? Grande parte das questões está exigindo essa percepção de você. Então, a percepção da isonomia, dos direitos humanos, dos direitos civis. É o seguinte, não existe a obrigatoriedade de que na redação você faça uma redação politicamente correta. Né? Antigamente existia isso, se você chegasse na redação e colocasse uma defesa, por exemplo, no neonazismo, né? Sua redação era zerada. Hoje em dia isso já caiu. Agora acontece o seguinte, para tudo que você for defender lá na redação, você precisa ter argumentos claros, você precisa ter uma lógica e uma boa argumentação. Né? Mas eu vou te dizer, vou dar um conselho para vocês. Não caia nessa armadilha de ir para o politicamente incorreto. Porque a chance de você se dar mal é muito grande. Né? Então é melhor manter-se nessa zona de conforto e segurança e obviamente, trabalhar com essas questões mais politicamente corretas. Né? Aparecem, então, questões relacionadas à diversidade cultural, diversidade étnica, indígenas, problematização do racismo e de gênero. No fundo, todas essas questões estão relacionadas à isonomia, ou seja, o tratamento, a ideia de que todos são iguais perante a lei, como fala a nossa Constituição. Correto, gente? Vamos para a primeira questão? Eu leio ou vocês leem? Eu leio ou vocês leem? Em algumas línguas de Moçambique, não existe a palavra pobre. O indivíduo é pobre quando não tem parentes. A pobreza é a solidão, a ruptura das relações familiares que, na sociedade rural, servem de apoio à sobrevivência. Os consultores internacionais
especialistas em elaborar relatórios sobre a miséria, talvez não tenham em conta o impacto dramático da destruição dos laços familiares e das relações de entreajuda. Nações inteiras estão tornando-se órfãs. E mendicidade parece ser a única via de uma agonizante sobrevivência. Beleza? É um texto de Miyakoto, um trecho. E aí ele pergunta assim: em uma leitura que extrapola a esfera econômica, o autor associa o acirramento da pobreza a afirmação das origens ancestrais, b, fragilização das redes de sociabilidade, c, padronização das políticas educacionais, d, fragmentação das propriedades agrícolas e e, globalização das tecnologias de comunicação. A, B. Vamos fazer aqui a enquete. Quem acha que é A? Algumas pessoas acham que é A. B. Eu tenho a ideia. Boa parte. Ok. A letra C. Olha aí. Umas 3 pessoas. Letra D. Pronto. E a letra E. A letra E ninguém. Ok. E aí, vamos ver qual é a resposta certa. Por que acontece essa fragilização das redes de sociabilidade? É o que a gente vai ter que pensar. Não é só encontrar a resposta certa, mas a gente vai ter que pensar nisso. É interessante chamar a atenção que as questões do Enem, elas são conectadas. Então, uma questão, na verdade, ela traz a temática também de outras questões. E ela pode também trazer a temática da redação. Então, pensar sobre isso, pensar sobre a questão que a gente está respondendo é muito grande. Na verdade, essa questão, ela fala de quê? Da importância da família, só da família, das pessoas ao nosso redor, das pessoas no WhatsApp, das pessoas no Instagram, não, da sociedade. Inclusive, essa questão, ela traz exatamente isso, né? Então, a partir dessa leitura do trecho de Miyakoto, expressa como palavras que classificam pessoas extrapolam a esfera econômica, pois, como toda palavra, faz parte de um conjunto linguístico, né? Então, primeiro, a gente já vai questionar também aí essa questão, algumas palavras que têm um significado para a gente, né? Vai ter significados em outros lugares de forma diferente, né? Que atribui significado. Desse modo, podemos perceber que seria etnocêntrico pensar a pobreza apenas do ponto de vista econômico. Como Miyakoto descreve, em algumas línguas de Moçambique, a palavra pobre significa a fragilização das redes de sociabilidade. A gente está perdendo essa questão das redes de sociabilidade? Em algum momento, sim. Eu não sou uma pessoa que sou crítica de sociais, não. Mas, assim, algumas pessoas, sim, se isolam, apesar de ter milhões de seguidores, milhares de seguidores lá no Instagram, no Facebook, as pessoas acabam perdendo esse contato, olho no olho, esse contato de toque, né? E é esse contato que é o contato verdadeiro, esse contato que é o contato real, o resto é virtual, né? A gente pode reforçar os laços pelo contato virtual, mas isso já dá uma redação boa? Não dá, não? Olha aí. E aí, a gente entra num tema que é caro para a sociologia, que é o processo de socialização, né? A gente entra nesse processo de socialização, que é o processo pelo qual o indivíduo internaliza o coletivo. O que é internalizar o coletivo? Viver em prol da sociedade, quem mais?
Hein? Pensa alto e fala. Viver em prol da sociedade, viver participando da sociedade, aprender, né? Porque no processo de socialização é onde as ideias, os valores, as crenças, as normas, os costumes estabelecidos pela sociedade são internalizados. É o momento onde a gente aprende, né? A gente aprende as coisas, a gente aprende os comportamentos, a gente replica na sociedade o nosso comportamento. Então, o que você aprendeu em casa, o que você aprendeu com os seus amigos, o que você aprendeu na rua, na igreja, o que você aprendeu na escola eu já falei, você, na verdade, replica na sua vida, né? Você é um pouco de cada lugar que você passou, você é um pouco de cada lugar que você esteve, você é um pouco de cada pessoa com quem você conviveu. Mas isso também não determina quem você é, porque você também tem a possibilidade de mudar, a possibilidade de fazer diferente e de buscar outras formas de se influenciar. É por ela que o indivíduo adapta-se aos grupos que faz parte. Tranquilo, processo de socialização é fundamental para a gente aprende a ser o que a gente é, né? Quando a galera traz esse reforço aqui do pessoal do Colégio da Polícia, diz, olha, o que tem mais importante aqui é que vocês aprendem a disciplina, tal, né? A disciplina existe, como existe também em outras escolas, né? A gente também, mas às vezes o contexto também é diferente, ok? Existem contextos diferentes, né? Mas aí também, quando você pega a galera dançando aqui, quando você pega a galera, eu vi vocês dançando, eu vi vocês cantando, né? E aí eu vejo que a vida também, na verdade, circula em todas as áreas, em todos os lugares. Aquele jeito legal lá de plataforma, legal lá do subúrbio, né? Aquela vida tranquila ali e tal, olhando, eu sei que não é tranquila, mas a gente também, a gente vai colocando o que a gente, as nossas perspectivas, tá, gente? O que a gente gostaria que fosse, né? Mas com aquele visu, tem uma hora que fica bacana. A sociedade, ela é influenciada pelo indivíduo, o indivíduo tem também os seus desejos, as suas ambições, a formação social, a cultura, a história, a ideologia também nos influencia, e o indivíduo também é influenciado pela sociedade. Então perceba que é um ciclo, né? Perceba que está todo mundo conectado, está todo mundo entrelaçado aí. Então, a gente não é influenciado só por uma pessoa, por um grupo, né? Antigamente eu ouvia a minha mãe dizer, olha, dize-me com quem andas, mas não é assim, não é só isso, tá, gente? Você pode andar, mas porque você tem também outras influências, tá certo? Outra questão, para a gente pensar. Essa do Enem 2018. Num país que conviveu com trabalho escravo durante 4 séculos, o trabalho doméstico é ainda considerado um subemprego. E os indivíduos que atuam nessa área são, muitas vezes, vistos pelos patrões como um mal necessário. É preciso ter em casa alguém que limpe o banheiro, lave a roupa, tire o pó e arrume a gaveta. Existe uma inegável desvalorização das atividades domésticas em relação a outros tipos de trabalho. Objeto de legislação recente, o enfrentamento do problema mencionado resultou na A. Criação de novos ofícios. B. Ampliação de direitos sociais. C. Redução da desigualdade de gênero. D. Fragilização da representação sindical. E E. Erradicação da atividade informal.
Pensa aí, eu vou beber uma água aqui. Chegaram à resposta? Letra A. Letra A. A. Letra B. Letra C. C ninguém ou o pessoal está se escondendo? Olha lá que a C é certa, viu? Letra D. Olha aí. E letra E. Pronto. Vamos ver aqui então. Vamos pensar aqui. Eu vou... Criação de novos ofícios. Então, a partir dessa lei, ela está falando de que lei aí? Os domésticos. Então, os trabalhadores domésticos tiveram uma lei específica que regulamentou, né? Então, você tem a regulamentação da lei das domésticas, que até então não havia uma regulamentação. E aí, a partir dessa regulamentação, foram criados novos ofícios. Ofícios no sentido de profissão. Foi criada uma nova profissão, gente? Não, não foi criada uma nova profissão. Deixa eu ver a letra E. Erradicação da atividade informal. Então, a partir da lei, erradicou. O que é erradicar? Acabar, extinguir. Será que existe empregado doméstico que não é mais, tem registro? Claro que não é, na verdade, agora quem não registra porque não quer, né? Mas não se erradicou. Fragilização da representação sindical, né? Representação sindical, será que a partir da lei, que a gente tem que pensar sempre nessa perspectiva aí, a partir da lei das empregadas domésticas, dos empregados domésticos, a representação sindical das domésticas se fragilizou? Não. Talvez até tenha se fortalecido. Redução da desigualdade de gênero. Aí, ó, se liga aí, presta atenção. A maioria do trabalhador doméstico é de que sexo? Feminino. Então, olha aí, houve uma redução da desigualdade de gênero? Claro que não, gente. E ampliação dos direitos sociais. O que houve... O que houve aí foi uma ampliação dos direitos sociais. O direito de ter a carteira ali registrada, o direito a ter FGTS, né? O direito a ter o INSS. Espera aí, calma, vamos ouvir o colega aqui. Não, a ampliação de direitos foi a ampliação de direitos, ela se dá exatamente pela possibilidade de você ter carteira assinada, de você ter FGTS. Não. Na verdade, mas olha, é bom, porque ele tá trazendo a ideia de que a ampliação de direitos, ela se deu pela erradicação da atividade formal. Vamos ver aqui o significado da palavra erradicação. Erradicar é acabar, extinguir, né? Quando você erradica, você extingue. Existe empregado doméstico que ainda não é registrado? Claro que existe. Então, não erradicou, tá? Então, a sua lógica de pensamento está certa. Mas, quando vem a palavrinha erradicação, ela nos dá a dica de que, na verdade, a gente tem que ir por esse viés aqui, de que não se acabou, não se erradicou,
né? Pode ter reduzido, pode ter diminuído, mas não a erradicação. Galera, esse colega, ele trouxe para mim uma lembrança que é fundamental. O colega daqui como é seu nome? João. Pronto. João Muti traz aqui para a gente a lembrança que é fundamental nas provas do Enem, na verdade em qualquer prova. É a questão das palavras, né? Então, às vezes, você tem uma assertiva, um item desse A, B, C, D, que está toda certinha, né? E aí diz assim, somente os portugueses estiveram no Brasil, tá? Somente, já elimina, somente, nunca, sempre, essas palavras, muitas vezes elas trazem afirmativas erradas, né? E uma palavrinha que traz uma nunca, sempre, ela gera essa dúvida, ela traz essa dúvida. Então, muito cuidado com essas palavras, né? Beleza? Somente os portugueses, apesar dos portugueses terem descoberto o Brasil, tal, somente os portugueses pisaram aqui. Somente mata qualquer coisa. Beleza? Segundo estudos do IPEA, o Brasil tem a maior população em atividade doméstica do mundo, com 7 milhões de pessoas envolvidas. Isso o IPEA ele faz uma estimativa, né? Esse número pode ser maior. A maioria absoluta desse exército é formada por pobres e negros. Na sua maioria, portanto, qualquer política que melhore a vida dessa população é uma garantia à ampliação dos direitos sociais que qualquer política de governo pode exercer. Então, quando você muda a lei para as empregadas domésticas, você está gerando ali uma ampliação dos direitos sociais. E aí, o que são esses direitos sociais? Direito à educação, saúde, alimentação, trabalho, segurança, transporte, lazer, moradia, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. Direito social é importante. Como é que se conquista direitos sociais? Lutando. Alguém dá direito social de graça? Tá. Entendido isso? Beleza. Vamos para outra questão. Deixa eu ver que horas são aqui para eu... 11h20. Esse da Enem 2017, são reconhecidos aos índios sua organização social, costume, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupa, competindo à União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. A persistência das reivindicações relativas à aplicação desse preceito normativo tem em vista a vinculação histórica fundamental entre a. Etnia, miscigenação racial, b. Sociedade e igualdade jurídica, c. Espaço e sobrevivência cultural, d. Progresso e educação ambiental, e. Bem-estar, modernização econômica. Letra A, quem vai? Não? Ninguém? Letra A? Porque a letra A pode estar certa, viu? Fala de etnia, miscigenação. A letra B, quem vai na letra B? Aí, muito bem, pode ter sido o único que acertou. Letra C, menino. Letra D, progresso e educação ambiental. Tem? Pronto, beleza, aí também pode ser. Letra E, bem-estar e modernização econômica. Bom, o que é que a questão quer saber? Quer saber a persistência dessas reivindicações, que é reivindicações de ampliação do espaço do índio, normatização da cultura, mas os índios não são aquele povo preguiçoso, não fazem nada,
Ficam lá só demarcando terra dos outros. Tem certeza? Mas índio de iPhone é índio? É. Mas, pô, os índios... Não, presta atenção. Hoje os índios de iPhone, de carro picape lá, morando em casa, é índio ainda? É índio, gente, é índio, porque preserva ali. Ele pode ter... É uma questão também de autoafirmação, ok? Eu posso me autoafirmar índio, mas eu preservo ali também alguns aspectos culturais. O índio, ele não precisa andar de pelado, ele nem precisa morar em oca, e não precisa estar alienado de todos os aparatos tecnológicos que a gente tem. Isso não é reservado só para a gente, não, ok? Ele continua sendo índio, porque ele carrega ali cultura e tradições, tá certo? Então, a resposta certa daqui é a letra C. E aí, tem um negócio que é importante chamar a atenção. A cultura do índio, ela é diferente da nossa cultura. A gente assimila muito, a gente lembra do pai, do avô, do tio, mas a gente não cultua isso, né? O índio, ele tem, na verdade, a própria religiosidade do índio, ela traz em si o culto aos antepassados. Algumas religiões de matriz africana também trazem isso. Então, por isso que eles precisam da terra, e eles precisam daquela terra, não serve outra terra. Porque é ali que viveram os seus antepassados, é ali que viveram os seus pais, os seus avós. Então, a terra é importante. Então, o espaço e a sobrevivência cultural. Então, para eles, o espaço é importante exatamente para ele poder preservar a sua cultura, tá certo? A valorização dos índios busca não só priorizar as tradições culturais, mas também sua visão de mundo mais específica. Além dessa proteção cultural, cabe também a preservação do espaço em que estão inseridos como parte de sua cultura e hábitos. Então, o índio está lá preservando a sua cultura. Ok? E isso mexe com outro tema caro da sociologia, que é a diversidade cultural, né? A diversidade cultural, aspectos que representam particularmente as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modelo de organização familiar, a política, entre outras características próprias de um grupo de seres humanos que habitam em um determinado território. Então, quando a gente essa diversidade cultural, ela é importante para a gente, porque ela representa a nossa identidade. Diversidade cultural, ela tem a ver, essa herança cultural, ela tem a ver com a nossa identidade, com o que a gente é, aonde a gente pertence, né? Então, é essa relação que tem que ser feita. E eu preciso da diversidade cultural porque... Que auditório lindo, né? Gente, tudo quanto é tipo, de cor, de cabelo, né? de sexo, de religião, né? E de gênero, sim, e isso é muito importante para a gente. É importante porque sai daquela sociedade monocromática, né? E a gente tem essa diversidade. E na hora que a gente tem uma diversidade, ninguém se sente excluído. Ninguém se sente o patinho feio, tá certo? Outra questão. Tradução. As mulheres do futuro farão da Lua um lugar mais limpo para se viver. Olha que beleza. Isso é uma propaganda, tá? Que tal, meninas? Gostaram? Aí vem o texto 2. O texto 1 era a leitura da imagem. O texto 2 é esse texto aqui. Metade da nova equipe da NASA é composta por mulheres. Vamos lá? Até hoje, cerca de 350 astronautas americanos
já estiveram no espaço, enquanto as mulheres não chegam a ser 1/3 desse número. Após o anúncio da turma composta, 50% das mulheres internautas escreveram comentários machistas e desrespeitosos sobre a escolha das redes sociais. A comparação entre o anúncio publicitário de 1968 e a repercussão da notícia de 2016 mostra a elitização da carreira científica, b, qualificação da atividade doméstica, c, ampliação de indústrias patrocinadoras, d, manutenção de estereótipos de gênero e e, equiparação de papéis nas relações familiares. Vamos ver. Vamos na hora da verdade agora, fazer a nossa enquete. Letra A. Ninguém. Eu estou achando que o pessoal agora está ficando mais tímido, assim. Quando o pessoal não levanta a mão, aí já. Letra B. Qualificação da atividade doméstica, gente. Olha, tem a ver com a outra questão que a gente viu. As mulheres vão tornar a lua um lugar mais limpo. Atividade doméstica. Ó. Ambição, letra C. Não. Letra D. Olha aí, beleza. Será que é? Todo mundo errado. Letra E. Não. E... a manutenção dos nossos estereótipos. Brasil, ele é um país fundado numa cultura machista, patriarcal, e a gente reproduz isso até hoje, né? O texto, ele ainda traz uma outra perspectiva. A questão de que as pessoas acham que podem ir atrás do computador, atrás de uma tela de celular, de computador, sei lá, destilar todo o seu ódio, seu machismo, seu preconceito, né? As pessoas se sentem à vontade para isso, né? E por isso, muitos machistas, racistas e outros se revelam nas redes sociais, porque eles se sentem seguros para fazer isso, né? Mas a gente combate racismo, machismo com o quê? Com informação, com inteligência. Uma propaganda machista ocorrida de 1968 é colocada em comparação na atualidade com uma notícia prestigiosa, onde comunicam que 50% da equipe da NASA é feminina. O que não se esperava é que boa parte de internautas nas redes sociais agissem de maneira machista e criticassem a NASA. O ponto principal é que sabemos que os pensamentos estão mudando, porém, ainda temos uma boa parte da população que pensa e age como se estivesse em 1968. 1968, quem nasce lá em 68 é velho. Eu não conheço essa data, então... me lembro assim dos livros de história, tal, alguma coisa assim. Viu? Eu sou da década de 80, mais ou menos. E aí entra uma outra questão, a discriminação de gênero, que é importante para a gente discutir. Isso dá uma boa redação? Então, o sexismo, que é esse preconceito, essa separação da sociedade por sexo, né? Ou discriminação de gênero, é preconceito baseado no gênero ou sexo de uma pessoa. E a gente, na verdade, a gente não trata do homem, a gente não trata da mulher, mas a gente trata da pessoa, né? É essa pessoa que tem que ser valorizada. Não me interessa o seu sexo, não me interessa o seu gênero, não me interessa a forma como você expressa e manifesta a sua sexualidade, né? Me interessa quem é você, me interessa que pessoa é essa que está na minha frente, né? Então eu acho que esse tem que ser um pensamento que a gente tem que levar adiante, que a gente tem que propagar mesmo, beleza?
Eu ainda tenho quanto tempo aí? São quanto? Que horas? 11? Ah, tem tempo bastante ainda. Tem um outro tema que eu acho que é importante a gente quando a gente fala em sexo, aí diz assim, as mulheres hoje, as feministas, tem uma feminista aqui, olha aí, bocado, viu? Tem um bocado feminista aqui. As feministas querem fazer com que as mulheres sejam iguais aos homens, ok? Não? Como assim não, pessoal? As mulheres não buscam ser iguais aos homens? Não? Ninguém pode ser igual a ninguém. Aí eu vi um machista dizendo, se a mulher quer ser igual ao homem, pega aí um saco de cimento. Mas até pega, porque tem mulher que pega mais peso que eu. Mas não é isso não, ó. Porque a mulher... Peraí. Quer falar? Vai chegar o microfone aí para você. Passa o microfone pro colega. Eu creio assim, que as mulheres não querem ser igual aos homens, elas querem ter os mesmos direitos que ele tem no trabalho, na vida social e tudo que for. Eu vou me embora. Não tenho mais nada para fazer aqui, você já deu a aula. Eu vou me embora. Arrasou. Na verdade, gente, ó, é isso aí, ó. Colega falou muito bem. Na verdade, ninguém busca a igualdade. A gente busca a equidade. O que é a equidade? Esse conceito é importante para vocês jogarem lá numa redação e é interessante porque é pouco trabalhado. A equidade é a igualdade de direitos. Então, quando a gente busca a igualdade, é óbvio que aí você vai dizer, então pega um saco de cimento, 2 sacos de cimento, não quer ser igual, né? Não é isso que você quer? Então, não vou carregar as compras para você não, porque você ainda pode ser gentil, cavalheiro, né? Pode. Apesar de que as mulheres também não precisam de ninguém para carregar as compras, que elas têm carrinho para empurrar. Todo mundo tem. Eu mesmo não aguento peso, né? Homem também sabe cozinhar. Tem que aprender. Pois é. O colega está aqui falando. É isso aí, gente. Então a gente não busca a igualdade, mas a gente quer a equidade. A equidade. E esse princípio da equidade, ele pode ser aplicado em todas as áreas, não é só em relação às mulheres. Em relação, por exemplo, à discriminação racial, né? O negro, ele não quer ser igual ao branco, né? Mas ele quer ter os mesmos direitos. Ele quer ir para o shopping e não ser seguido pelo segurança, né? Ele quer ter seu cabelo do jeito que ele quiser e pessoal, deixa eu pegar, acho fofo. Porque às vezes até Vamos prestar atenção, às vezes até no elogio, a gente, na verdade, manifesta o racismo, né? Até no elogio, às vezes, a depender a gente manifesta, você é uma negra linda. Bom, não necessita. Fala aí, colega. Mas ele quer se igualar ao branco, por exemplo. Porém, ele vai se submeter ao mesmo papel que o branco se submete. A mesma coisa com as mulheres. Muitas mulheres querem ter a mesma igualdade ou equidade do homem, mas muitas das vezes não quer se submeter ao mesmo papel que o homem se submete. E aí torna a questão do feminismo, que hoje em dia está virando modinha. Muitas das pessoas não vê o feminismo de uma forma que seria... Vamos ouvir. Não,
Não, deixa ela falar, vá. Muita da gente não leva o feminismo da forma que deveria realmente ser levada. E sim, isso já está virando um consenso, uma concentralização total. Deixa eu te dizer uma coisa. Na década de 60, por exemplo, na década de 60, as mulheres, elas eram... uma mulher não tinha o direito de querer se separar do homem, né? Para se separar do homem, ela tinha que pedir a permissão dele. Era aí, pessoal. E no máximo ela ganhava o chamado desquite, não existia divórcio, né? A mulher desquitada, eu não sei, porque eu não estou longe dessa era. Na década de 60, uma mulher desquitada, eu ouvi dizer que uma mulher desquitada, ela era completamente discriminada, e os filhos também, né? Então, assim, na década de 60, estou trabalhando num tempo próximo, né? 50 anos atrás. Na década de 60, quem gosta de usar biquíni aqui, as meninas? Pois é, na década de 60, algumas mulheres escandalizaram a sociedade usando biquíni, né? Escandalizaram. Como é que usa um maiô de 2 partes, né? Como é que um artista vai fazer fotografia com a barriga de grávida, né, do lado de fora, né? Então, isso foi um escândalo para aquele momento, né? Esse escândalo hoje é natural, é normal. Hoje, inclusive, as mulheres, quando estão grávidas, elas fazem foto das barrigas, fazem álbuns, né? Então, uma coisa que era feia, na verdade, lá, hoje não é. Mas precisou alguém fazer esse escândalo. Às vezes, a crítica que se faz ao movimento feminista é exatamente esse. É porque, para a gente, em alguns momentos, parece um exagero, né? Parece um exagero as coisas que se fala, que se pede e tal, mas, na verdade, é para chamar a atenção de que a gente tem que andar. A minha filha, eu tenho uma filha de 13 anos, né? Mas desde pequena ela tem um pensamento assim, e ela reclama muito, por exemplo, ela diz assim: pai, por que a roupa de mulher, né, shorts, não tem bolso, né? Os bolsos, as meninas sabem aí mais do que não tem bolso, né? Eu tenho que sair com a bolsa para levar meu celular, porque eu não tenho bolso para botar um celular. Aí, isso, na verdade, também é uma ditadura machista, né? Por quê? Porque a mulher não precisa de bolso, porque quem pagava as contas era o provedor, era o homem, macho, alfa, né? Então, ó, perceba, eu quero que vocês percebam a diferença entre igualdade, né? Aqui, na igualdade, eu ofereci uma bicicleta igual para todo mundo. Mas, olha, perceba que o pequenininho ficou ali desajeitado na bicicleta, talvez a mulher foi que ficou melhor, o homem, que era bem maior, ele ficou também desajeitado, e o cadeirante não pode andar na bicicleta. Quando eu crio uma situação de equidade, aí perceba que eu adapto a bicicleta para cada um, né? E aí todo mundo pode andar confortavelmente na bicicleta. É essa a diferença entre igualdade e equidade. Às vezes, o exagero ele é necessário. Eu sei que muita gente até exagera, mas ele é necessário porque ele precisa chamar a atenção, né? Os movimentos sociais, eles fazem isso, eles chamam a atenção. A sociedade, ela não dá nada de graça para a gente. Quem está no poder não dá nada de graça para a gente. As coisas têm que ser conquistadas, né? Então, é por aí, entendeu? É que a gente tem que pensar por aí. Os movimentos sociais, eles incomodam, mas eles são necessários porque eles avançam no direito. Se você pensar que um trabalhador, no início dos anos, no início do século XX, um
Não tinha direito nenhum, não tinha direito a nada, férias, 13º, salário, né? Não tinha direito a absolutamente nada. Se o cara perdesse a mão numa máquina, ele era demitido. Simplesmente, né? E todos esses direitos foram conquistados. Isso é um ponto importante para a sociologia. Diga, amor. Entendi. Na verdade, isso se dá muito em redes sociais, né? A gente, inclusive, esse talvez seja um dos grandes males da gente, é que a gente compartilha notícias sem nem abrir a notícia. A gente compartilha notícias pelo título. Então, quando você, na verdade, compartilha notícias pelo título, o título pode ser muito tendencioso, né? E aí você tem uma visão estereotipada, uma visão errada de que feminista é ter só cabelo no sovaco e pronto, né? Vai lá. Que mulher que quiser ter cabelo no sovaco tem, acabou, ela não é obrigada a raspar. Mas, tipo assim, pelo menos a propagação está aumentando, está todo mundo sabendo o que é o feminismo, todo mundo está procurando saber, muita gente pelo menos. Tipo assim, como está propagando, está aumentando o número de pessoas que está conhecendo o feminismo, o número de pessoas que está querendo saber o que é. Antigamente quase ninguém sabia. Não é verdade, não é modinha. Se fosse, sim. Tá virando modinha, mas uma modinha que tipo assim, todo mundo está querendo saber o que é. Não é modinha, é uma necessidade. Eu gosto de tema assim que para a aula. Eu gosto de tema que faz com que vocês fiquem quietos. Eu gosto assim. Isso aí, vamos seguir. Vamos para mais uma questão, acho que é a última, né? Vai lá. Essa do Enem 2015. O reconhecimento da união homoafetiva levou o debate à esfera pública, dividindo opiniões. Apesar de grande repercussão gerada pela mídia, a população ainda não se faz suficientemente esclarecida, confundindo o conceito de união estável com casamento. Apesar de ter sido legitimado pelo Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento da união homoafetiva é fruto do protagonismo dos movimentos sociais como um todo. As decisões em favor das minorias, tomadas pelo Poder Judiciário, foram possíveis pela organização desses grupos. Ainda que não sejam assimiladas por toda a população, essas mudanças, letra A, contribui para a manutenção da ordem social, letra B, reconhecem a legitimidade desses pleitos, letra C, dependem da iniciativa do Poder Legislativo Federal, letra D, resultam da celebração de um consenso político, letra E, excedem o princípio da isonomia jurídica. Isonomia é igualdade, é ser tratado igual. E aí, A, B, vamos à nossa enquete. Letra A, alguns, letra B, outros, letra C, tá bem dividido, tem gente, letra D, faz amor para você também, letra E, ninguém? Discriminação, sim, pensei que estavam discriminando a letra E. Vamos ver? A primeira coisa que eu tenho a dizer é que o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, a função dele, na verdade, não é ser a favor, ser contra qualquer coisa. A função do STF é defender a Constituição, né? É o que está lá na Constituição que ele tem que defender, ok? É o que está lá. Então, se a Constituição estiver dizendo que a escravidão é uma coisa legal, o STF ele vai votar ele deveria votar
defesa da escravidão. A lei é dura, mas é a lei. Né? Não, a escravidão já foi legal nesse país. Né? E já foi defendida pelo STF. Então, de lá, daquela época de lá. Então, ele está ali para defender a Constituição. Ok? Então, quando eles... Bora lá. Oi. Diga lá. Pleitos são reivindicações, coisas que eu gostaria, né, coisas que eu desejo, né, aspirações, minhas reivindicações, beleza? Então, do ponto de vista sociológico, a decisão judicial a qual o texto faz referência exemplifica o poder dos movimentos sociais. Grupos organizados da sociedade civil que fazem pressão sobre o Estado, a fim de que certas pautas sejam atendidas e certos pleitos vistos como legítimos. No caso específico, trata-se da pressão do movimento LGBT, no âmbito judicial, dados seus fracassos constantes nas disputas em ambientes legislativos. Beleza? Então, ali ele fala da confusão que as pessoas fazem entre casamento e união estável, né? Porque quando a gente pensa em casamento, a gente pensa em casamento na igreja, ali, velho Grinalda e etc e tal. E não é isso. É garantia de direitos, né? E aí, ó, o movimento social, ele tem várias perspectivas. Que horas são aí, gente? 11h48. Pronto. Já estou... o passe livre... demarcação já, direito ao aborto, direito à moradia, tudo isso são pleitos, tudo isso são reivindicações. O STF, ele pode definir ou não, o Legislativo, ele pode votar ou não. Esse entendimento também do funcionamento das leis, ele é importante para a gente, certo? É importante para que a gente não saia fazendo reivindicações infundadas e nem críticas também. Vamos lá. Galera, essa dica aqui, ela é uma dica de ouro para vocês. Quem tem celular aí, tira uma foto. Gostei, professor. É o seguinte, pode tirar uma foto comigo aqui, ó. Peraí que eu vou emagrecer. Garoto propaganda do MTEC. Pronto, tá bom. É o seguinte, ó. Dá uma clicada para mim aí. Dá uma clicada para mim, Gabriel, no link. Ó, quando tá aquela rodinha ali é porque tá indo. É o seguinte, essa plataforma, a plataforma Niso Teixeira, ela está disponível para todos vocês. Ela tem muito material de estudo, mas tem um material de ouro que para mim é bem bacana, que é o material do MTEC. As nossas aulas, que a gente dá lá ao vivo para o interior, elas são editadas, são colocadas na plataforma. Então, você tem aulas de arte, você tem aulas de biologia, de educação física, filosofia, está lá acessível para vocês. Aí, descendo mais um pouquinho, Gabriel, aí você tem por série, a primeira série, segunda série, terceira série, e por unidade. Aí vocês vão ver, em cada unidade, vocês vão ver o conteúdo que interessa a vocês. São aulas bacanas, aulas dinâmicas e aulas que vocês podem acessar. E aí, a partir daí, vocês podem fazer uma parceria também na escola de vocês, de quando tiver alguma dúvida, levar mesmo para a sala de aula, perguntar ao professor de vocês. O professor de vocês, ele é muito bom, ele está lá querendo ajudar. Não tem... A história de que a gente está aqui no palco não nos torna melhores do que eles, não. Eles são bons, eles sabem o conteúdo. Valorize um professor de vocês que está lá pertinho, tá certo? E aí, minha dica aqui, essa daqui já foi. Deixa eu só botar no último slide, Gabriel. Só... No último. Há quem nasceu para julgar
há quem nasceu para amar. E é tão simples entender qual é o lado que a gente está. E o lado certo é amar. Braulio Bessa, lá, Poesia com Rapadura. Obrigado, gente. Espera aí que eu quero tirar uma foto. À vontade, professor. A gente Eles tem aqui ainda alguns minutinhos. Fique à vontade. Enquanto isso, eu vou fazer o quê? O protocolo. Como é que a gente agradece ao professor? Coisa boa, né, professor? Eu só tiro, eu não saio. Depois ficam me perguntando, aliás, minha mãe pergunta, você não sai em uma foto? Não, meu papel é fazer ali, né? As fotos. Vem, professor, você fica aqui de... Ó, a gente faz assim, vocês levantam os braços e eu faço a foto, tá? Levanta os braços. De verdade, levanta. Levanta e sorri. Você que se engana. De novo. Professor, olha aí se eu fiz. Rapaz, eu quero seu celular emprestado. Ó, é o único que eu consegui pegar. Ele pega tudo, de fato. Ele disse que vai me dar um de presente. Eu quero que o senhor mande para mim, tá? Para colocar. Incrível, muito bom. Professor, ouça essa. Está postado lá no YouTube. Tcharará. Professor Djalma Batista Dias está em São Paulo, utilizando as aulas com os seus alunos que vão fazer o Enem. E ele diz, excelente iniciativa, parabéns. E a gente volta para a Bahia, onde em Valença, a ex-aluna do IFE Baiano também está assistindo. Cadê o... Não é o é Eu vou repetir rapidamente, porque é com essa energia bonita, maravilhosa. Não era bonitinha, não, era outra palavra que eu ia falar. Não sei nem qual era. Ela saiu daqui e ficou no meio do caminho. Mas é com essa energia, com esses agradecimentos, que a gente vai encerrando a manhã deste dia, desta quinta-feira, com a presença de vocês, com os representantes, professores das unidades escolares, mais uma vez agradecendo a todos os gestores e, principalmente, validando o que foi dito pelo professor. Se vocês estão aqui, se vocês chegaram até aí, até a terceira série do ensino médio, nesta competência que eles estão, né, professor? É exatamente por todos os professores que vocês tiveram nas séries anteriores. Então, vale também aqui essa homenagem que a gente vai fazer para eles com os nossos aplausos. Colégio CPM Luiz Tarquínio, muito obrigada. Capitão Jean Alves, Elci dos Santos Góes, Soldado Miguel Magalhães. Colégio Helena Mateus, Rita de Cássia Brandão e Sueli Daltro. Cadê? Eu vou falando, vocês vão aplaudindo. Colégio Estadual Marilene da Silva, Antiga Márcia Messia, professora Fabiana Carvalho e Isaura Cruz. E do Colégio Aristide de Souza, professor Alex Márcio e a professora Silvelane Regina. A todos e todas, nosso muito obrigada por essa grande equipe da educação da Bahia. Até breve e assistam aos aulões por meio das redes sociais da Secretaria da Educação. Obrigada. Obrigada, professor Mustafa, mais uma vez.